A todos que estão conosco, Deus abençoe a todos que estão online também, lá conosco ao vivo, tanto via Facebook como também YouTube. Compartilhe esta mensagem, compartilhe esse culto, compartilhe essa adoração, e que você seja um missionário para fazer com que esta palavra chegue até a vida de alguém. Amém? Amém, pessoal? Quem já está sentado, olha para mim aqui, por favor. Você que está ao vivo também. Amém? Deus é contigo, Deus tem preparado coisas grandes e coisas maravilhosas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 3. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 3. Quem está comigo aí? Apocalipse, capítulo 3. E versículo 6. E lá está escrito: quem tem ouvido, o quê? O que o Espírito diz a... Amém? O que Deus tem ministrado aqui, o que Deus tem ministrado realmente no teu coração. Nós sabemos que nós não estamos aqui por acaso. O Senhor nos trouxe até aqui. E o Senhor nos trouxe porque Deus tem algo para nos entregar, para nos dar, para nos abençoar, para nos completar. E aí chega o próprio Espírito de Deus numa visão para João na ilha de Patmos, e no mesmo capítulo por 3 vezes. E quando se repete algo que o Espírito fala por 3 vezes, é porque ele quer chamar a atenção. Você que está começando o culto comigo aqui, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. E segundo o que nós temos lido e aprendido, a igreja do Senhor somos nós. Amém? Então o Espírito de Deus está falando para nós desde o início do culto. Ouça, ouça, ouça na adoração, ouça na pregação, ouça na hora da oração, porque o Espírito de Deus vai querer falar com você certo. Amém? Amém? Vamos se colocar de pé? Vamos adorar o Senhor. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado por essa noite que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia e a tua grandeza, tua fidelidade. Clamamos, Pai querido, que o teu Espírito fale, mas fale muito aqui nesta noite. E que nós possamos, Pai querido, ser o ouvido a ouvir o que o Espírito quer dizer à igreja, que a igreja seja eu nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, Pai, não poupe palavras, não me poupe nesta noite, e fale conosco, em nome de Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Diga. Será que você pode reproduzir isso? Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Diga para ele, diga. Lindo, lindo, lindo és. É você e o Espírito de Deus aqui neste ambiente. Vamos dizer a Ele: lindo, lindo, lindo és. Para quem? Mais uma vez. Desde o princípio era o Verbo,
aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhado nos rendemos, cantamos. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Se relacione com Ele. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face, Deus. Diga! Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face, Deus. Lindo, lindo, lindo és. Diga para Ele, só você e Ele. Mais uma vez. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Será que Ele vai me levar agora pelo seu Espírito? Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face. Se você tem esperança e arrebatado, diga: me leva. Mostra. Sabe que você pode dizer bem alto isso? Me leva. Me leva. Só queremos isso nessa noite, Pai. Enxergar, Pai querido, a tua face, sermos tomados com a unção que é derramada do céu aqui neste lugar. Senhor, o que eu lhe peço nessa noite, Pai querido, que o Senhor deposite neste ambiente, Pai querido, o azeite necessário para encher os frascos, Pai querido, e que sejamos a essência do céu na terra. Venhamos ter cheiro de nardo, venhamos ter cheiro de mirra, venhamos ter cheiro de milagre, venhamos ter cheiro do céu na terra, para a glória do teu nome. E eu quero saltar de alegria e me alegrar nessa noite. Quem quer comigo, diga amém. Amém. Tem uma canção que é bem gostosa, que ela é mais ou menos assim, ó. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Vamos se alegrar? Eu me alegrarei. Ela é bem assim, ó, se a tristeza salta de alegria diante de Deus. Diante do meu Deus. Imagine. Diante do meu Deus. Dá mais um tempinho. Imagine só o que eu faria diante do meu Deus. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Foi meu som do violão aqui.
eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Se a tristeza, vamos lá. Se a tristeza salta de alegria diante de Deus. Se a tristeza salta de alegria diante do meu Deus. Imagine só o que eu faria diante do meu Deus. Imagine só o que eu faço. Vamos se alegrar diante do meu Deus. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Como um filhote de boi selvagem, saltarei. Peraí, pessoal, vamos ensinar essa louvor para vocês. Esse aqui nós começamos a igreja com ele. Quem lembra disso daí? Olha só, a Bíblia fala que como um filhote de boi selvagem, ele saltaria, o profeta falava de alegria diante de Deus. E como a corça anseia pelas águas, eu correrei atrás do quê? Desse espírito que nós falamos aqui de Apocalipse. Amém, irmão? Então, na verdade, não é uma canção, é uma expressão de amor. É uma expressão de um anseio por esse Deus. Amém? Vamos lá? Como um filhote de boi selvagem, saltarei. E como a corça que anseia pelas águas, eu correrei. Como um filhote de boi selvagem, eu saltarei. E como a corça que anseia pelas águas, eu correrei pra ti, Jesus. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Será que é verdade aqui neste lugar? Diga comigo. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade pra cumprimentar. Vamos lá. Você pode cumprimentar alguém que está ao teu lado aí? Vamos lá. A liberdade. Vamos lá. Faz tanto tempo que esquecemos de ser igreja que acreditamos em tudo que falou, ouvimos, né? Onde o Espírito, vamos lá. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Agora quem vai dar o grito lá vai ser o Cristiano. Deus está, a liberdade pra pular. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Onde o Espírito de Deus, vamos lá. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, vamos lá, Fábio. A liberdade pra dançar. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Onde o Espírito de Deus está, vamos lá. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Onde o Espírito de Deus está. Vamos lá, Adriana. A liberdade pra... Você, Adriana, pra quê? Pra louvar. Eu me alegrarei. Aleluia. Eu me alegrarei. Mais uma vez, vamos lá. Onde o Espírito de Deus está, vamos lá. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, amor, a liberdade. Pra quê, mocinha? Cantar. Eu me alegrarei. Será que eu posso te ouvir? Diga, diga. Mais uma vez. Eu
eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. É para isso que nós estamos aqui mesmo, para se alegrar diante do Senhor. Tem uma canção que é muito legal, que ela diz bem assim, ó: e eu celebrarei a glória do Rei. E eu celebrarei a glória do Rei. E eu celebrarei a glória do Rei. Vamos lá de novo. E eu celebrarei a glória do Rei. E eu celebrarei a glória do Rei. E o que? E eu. Agora eu sei que o Senhor salva o seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Agora eu sei que o Senhor salva o seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Olha, Geu! Uns confiam em carros, outros confiam na força de suas mãos. Uns confiam em cavalo, mas eu te amo, eu te quero. E eu celebrarei a glória do Rei. Diga! E eu celebrarei a glória do Rei. E eu celebrarei a glória do Rei. Agora eu sei que o seu povo, agora eu sei que o seu, ele se move. Agora eu sei que o Senhor, ele se move aqui. Ele se move no céu com sua destra fiel. Uns confiam em carros, outros confiam na força de suas mãos. Uns confiam em e nós, mas eu te amo, eu te quero. Eu celebrarei a glória do Rei. E eu celebrarei a glória do Rei. E eu celebrarei a glória do Rei. E aquele que não espera em Deus faz o quê? Eles se curvam e caem. Eles se curvam e caem. Eles se curvam e caem diante de ti. Aquele que tem medo faz o quê? Eles se curvam e caem. Eles se curvam e caem. Eles se curvam e caem diante de ti. E quem confia no Senhor faz o quê? E eu me levanto e fico de pé. E eu me levanto e fico de pé. E eu me levanto e fico de pé. Vamos lá, eu me levanto. E eu me levanto e fico de pé. E eu me levanto e fico de pé. E eu me levanto e fico de pé. E eu celebrarei a glória do Rei. E eu celebrarei a glória do Rei. E eu celebrarei a glória do Rei. Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Amém.
Ah, como eu amo esse Deus, irmãos. Hoje eu estava trabalhando. Começou um vento. Quem viu um vento hoje muito forte? Passando aqui no vale. E quando começou o vento, eu estava dando treino e uma hora eu fui jogado para trás, dei uns 4 passos, porque estava muito forte o vento. E quando nós tivemos que dar uma pausa ali de uns 10 minutos, eu olhei assim para um pé de árvore do lado, assim, ela quase chegava ao chão, e subia de novo e ficava firme, mas o seu tronco, do meio para baixo, ele não se movia. E na hora, assim, o Senhor falou comigo, até gravei, coloquei no Face ali, coloquei no grupo da igreja. Na hora eu fiquei olhando, caraca, o vento tem força para soprar e para levar isso para longe, mas as raízes dessa árvore está firmada em algo muito forte. Na hora eu pensei, se as minhas raízes estiverem firmadas em Deus, pode ventar, pode soprar, pode acontecer o que for na minha vida, eu vou ficar como aquela árvore. E logo depois, para melhorar então meu pensamento, eu fiquei pensando, imagina que o meu Deus está soprando esse vento. É da boca dele, ou quem sabe da narina dele, que saiu todo esse vento. Aí eu fiquei imaginando, olha o poder e a força que tem o meu Pai. Olha o poder que ele tem. Imagina que quem soprou hoje foi o meu Pai. Daqui a pouco ele só quis chamar minha atenção. Obrigado, Deus. Seu perdão é completo, seu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. É isso que eu pensava hoje, Cátia. Seu perdão é completo. Na hora do vento. No mesmo tempo que ele sopra, ele me perdoa. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa. Pode soprar, vento. Pode soprar, vento. Que a casa não vai cair. Eu sou tua casa. Pode soprar que nós não vamos cair. Pode soprar que nós não vamos cair. Lugar. Vamos ficar de pé. De lugar, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Diga pra ele. Pode soprar, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Oh, eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. Oh, oh. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Seu perdão, seu perdão. E ele sara minha alma. Ele
pro vento. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, Senhor. Muda tudo, Deus. Coração, alma, muda tudo de lugar. Que teu Espírito sopre em nossas narinas o fôlego de vida espiritual. Aleluia. Louvado seja Deus, amém? Amém, amém. Quem está comigo aí? Amém? Pode tomar assento. O pregador pode ir subindo. Boa noite, irmãos. A paz de Jesus. Uma alegria, mais uma vez, poder estar aqui hoje compartilhando com vocês aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu sinceramente agradeço muito a Deus por mais uma oportunidade. E quando eu estava lá no fundo, Deus lembrava algo que Ele falou no meu coração há 2 semanas atrás. Há 2 semanas atrás, eu e a Jana, minha esposa, nós tivemos que fazer uma viagem de emergência para São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Franca. Meu pai já está acamado há 4 anos, ele tem mal de Parkinson e afetou todos os movimentos dele. E há 4 anos ele já não anda mais, está numa cama, sofrendo, lutando. E um homem de Deus, que semeou a palavra de Deus na nossa vida, na nossa família. E a gente não entende algumas coisas. E talvez você está aqui hoje, passando por algumas dificuldades, sem entender o que está acontecendo contigo. Algumas vezes, algumas coisas a gente não entende. E antes de ir para lá, minhas irmãs me ligaram: ó, o pai está mal, o pai foi internado. Nós achamos que dessa vez está difícil, nós não sabemos até quando ele vai. Minhas irmãs me meteram uma pressão, né? Se nós estivéssemos no teu lugar, nós viríamos para cá, porque nós não sabemos até quando ele vai. E aquilo mexeu muito comigo. Tinha uma relação muito forte com meu pai, eu saí muito cedo de casa e um homem que era exemplo para mim. E nós fomos. Deus preparou tudo e nós fomos. E Deus falava no meu coração quando a gente ia: eu estou no controle de tudo. Eu estava lá agora, e nós ministrando louvor, e o Espírito do Senhor a liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Nós ministramos sobre o Espírito Santo de Deus, e o Senhor falava: eu estou no controle de tudo. Eu estou no controle de tudo. Deus é soberano, irmãos. Eu não sei a tua situação, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que o nosso Deus é soberano. Eu sei que o nosso Deus, Ele tem o controle de tudo. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus. E antes de entrar na palavra, só um testemunho rápido. Nós chegamos em Franca, interior de São Paulo. Chegamos lá e meu pai estava no hospital já há 3 dias. E aí nós dormimos uma noite, aí chegou o dia de eu dormir com meu pai lá no hospital. E quem cuida muito bem do meu pai é a minha mãe. Ela está há 4 anos cuidando dele. Mãe, eu vou chegar no hospital e se der alguma coisa diferente, o que eu vou fazer? Não, Thales, tu vai saber cuidar dele. Lá tem os médicos, fica tranquilo que... Cheguei lá, estava minha irmã, nós trocamos, ela veio embora, eu entrei, tinha um senhor do lado, e eu comecei a conversar com meu pai, ia abraçar ele, a beijar meu pai, ia dar risada, ia contar história.
E a última vez que eu tive em Franca, no ano passado, eu sempre vou uma vez por ano, o meu pai não me reconheceu. Eu voltei muito triste de lá. Meu pai não me reconheceu, eu falava com ele, brincava com ele e ele não expressava nada. E ele sempre reconhece a Jana. A Jana chega falando, gritando, beijando e ele reconhece ela, dá risada para ela. E para mim ele não fazia nada. Dessa vez, aí minhas irmãs assim, o pai tá fraco. Eu cheguei no hospital, eu realmente levei um susto. Meu pai estava muito fraco, magrinho, encolhido. E eu comecei a brincar com ele, a falar com ele, vamos se levantar, não vamos desanimar, tem coisa de Deus ainda para sua vida. E eu sempre criei, eu creio. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu creio nos propósitos de Deus que ele ainda pode mudar a sorte do meu pai. Senão ele vai levar ele para a glória. É só um pulinho para um lado melhor. Mas Deus sabe e Deus tem nos ensinado com toda a situação do meu pai. Mas eu estava no quarto com ele lá, Serginho, e de repente eu comecei a conversar com o cara que estava do lado, acompanhante também do pai dele. E o meu pai começou a dar risada. Eu comecei a contar a história. Meu pai era feirante. Comecei a jogar futebol por causa do meu pai. Meu pai nunca foi me ver jogar futebol. E aí um dia na feira, comerciante, falava bem para vender. Tinha uns caras lá e meu pai... Não, meu filho joga futebol, meu filho é bom de bola. Mas meu pai, ele queria mesmo é vender pro freguês que estava lá. E aí eu comecei a contar essa história pro cara. Porque ali tinha um conselheiro do Grêmio na banca do meu pai de fruta. E o cara ouviu a história, teu filho joga futebol? Meu pai, não, meu filho é bom de bola, meu filho é craque. Ele nunca tinha me visto jogar, eu tinha 14 anos. O cara ali assim, eu tô indo para Porto Alegre hoje, tô voltando, ele tava numa conferência de calçados lá, Franca é a terra do calçado, masculino, é muito forte. E o cara voltou. O meu pai assim, daqui 15 dias teu filho pode ir fazer teste no Grêmio. Meu pai levou um susto. E agora, né? E aí eu vim pro Grêmio, passei, fiquei 7 anos e tive uma vida no futebol. Mas eu contando essa história pro cara, falei, meu pai nunca tinha me visto jogar futebol, né, pai? Falava assim, né, pai? E ele começou a me olhar assim e dar risada. Aquilo... No outro dia eu dormi com meu pai de novo e 2 dias depois ele saiu do hospital. E aí meu pai foi pra casa, e lá em casa é diferente, porque aí minha mãe cuida muito bem dele, e a minha mãe assim pra ele, bem, é bom estar em casa, né? E aí ele pegou, olhou pra minha mãe e deu um beijo nela. A Jana sabe como é que é, porque meu pai é difícil assim, ele não tem mais reação. Ele tá numa cama, acamado, é difícil a situação dele, é triste. Deus tem os seus propósitos, mas aquilo foi uma vitória para nós. Porque era um homem que estava para morrer, já estava entregue. E aí antes de eu sair do hospital, o senhor que estava do lado, que já estava mais lúcido, olhou para mim e falou assim, eu acho muito lindo a maneira que vocês tratam seu pai. Seu pai deve ter sido um homem muito bom, né? Porque todo mundo que vem aqui beijou ele, abraçou ele, tratou ele bem, cuidou dele e agora ele tá saindo, né? Vocês estão de parabéns, Deus abençoe. E aí eu falei pra Jana, o testemunho, né? A gente colhe aquilo que a gente planta, né? Os irmãos da minha mãe, muitos que não iam lá, foram lá, ficaram com meu pai, cuidaram dele. E o bom testemunho dele serviu para aquele homem do lado. Meu pai foi para casa, hoje ele está em casa, está sendo cuidado para minha mãe, numa situação difícil para nós ainda, difícil para minha mãe. Mas Deus tem o controle de tudo. Deus é soberano em todas as coisas. Nós ficamos lá uma semana e foi uma bênção, foi um tempo de Deus com a minha família, com as minhas irmãs, com a minha mãe, com o meu pai. Mas Deus cuidando de tudo. E nesse tempo, Deus colocou uma palavra no meu coração, irmãos. E antes de ministrar essa palavra, eu gostaria de orar, porque aquilo que eu orava lá em Franca para o meu pai, eu acho que é a oração para a nossa vida, que vem o reino de Deus sobre nós. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é um reino de milagres, é um reino de vitória. Hoje o Serginho colocou lá o culto da vitória. Nessa noite eu profetizo, né, um culto de vitória sobre as nossas vidas. Um dia de vitória, uma noite de vitória, uma semana de vitória, um mês de vitória, um dezembro de vitória sobre a tua vida, no nome de Jesus. Que venha o reino de Deus sobre nós, que venha o reino de Deus sobre a tua vida, que a justiça de Deus venha sobre nós, que a paz de Deus venha sobre nós, que a cura de Deus venha sobre nós, que os milagres de Deus venham sobre nós, Pai. Eu oro em nome de Jesus, venha o teu reino sobre nós, Senhor. O teu reino é justiça, o teu reino é paz, o teu reino é alegria no Espírito Santo. Venha o teu reino sobre nós, ó Deus, e seja feito a tua vontade. Seja feita a tua vontade em nossas vidas, como ela é perfeita no céu. Que ela se cumpra na terra aqui nas nossas vidas, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado. Que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus, e que o mundo veja, Pai, que através de nós brilhe a tua luz.
Eu oro nessa noite te pedindo, fala conosco, fala ao nosso coração, Pai. Ministra a tua palavra aos nossos corações em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo em Hebreus 11, no capítulo, Hebreus 11, versículo 37. Glória a Deus. Eu cresci, algo que eu creio, irmãos, é na palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Eu cresci ouvindo a palavra de Deus, eu cresci lendo a palavra de Deus, eu cresci ouvindo pregações sobre a palavra de Deus e eu acho que é nela tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela fala por si só. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nessa noite eu quero falar sobre a fé. Eu gosto de ouvir o Vandé quando ele ministra aqui sobre a fé. Eu já ouvi ele falando esse versículo aqui também, quando ele ministrou aqui na frente. Mas eu quero falar sobre a fé do dia a dia. Aquela fé que persevera, aquela fé que vence, aquela fé que luta amanhã, que vai lutar depois da manhã, aquela fé que persevera, que não desiste. Hebreus capítulo 10, no versículo 37, diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Eu vou repetir o 38, porque eu gosto dele. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós, irmão, não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que vão parar no meio do caminho. Nós não somos daqueles que vão desistir. Eu tenho visto nos dias de hoje as pessoas desistindo fácil, muito fácil das coisas. Pessoas têm desistido fácil do Senhor. E eu acho que aí é o maior problema de todos. As pessoas têm desistido de Deus. As pessoas têm desistido de buscar a presença de Deus. As pessoas, elas não estão desistindo da igreja, ou do pastor, ou da oração. Elas estão desistindo da presença de Deus. Não há algo mais precioso do que a presença de Deus na nossa vida. E aí começa o grande problema do homem. Porque quando a gente desiste de Deus ou da presença de Deus, a gente começa a desistir das outras coisas. Nós temos exemplos do nosso lado. Eu falo da nossa família. Pessoas que estavam vindo na igreja, que estavam buscando a Deus e que estavam aprendendo de Deus. E de repente eles se estabilizaram e deixaram. E pararam de buscar a Deus. E pararam de vir na igreja. E pararam de ter comunhão, e pararam de orar. E começaram a desistir das outras coisas. Eles estão desistindo do casamento, eles estão desistindo do trabalho, eles estão desistindo dos filhos. As pessoas estão desistindo aí fora. Mas nós, o meu justo viverá da fé, diz o Senhor. E se ele recuar, minha alma não tem prazer dele. Nós não somos daqueles que recuam. Deus nos chamou para viver da fé. E aí eu quero falar da fé do dia a dia. Eu gosto desse texto. E gosto principalmente desse livro. Eu gosto de história. Eu sempre gostei de história, principalmente a história da Bíblia. Um dia eu ouvi um pastor, um teólogo, contando um pouco dessa história do livro de Hebreus. Ela não narra muito bem quem foi o autor. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que a Bíblia até está escrita na minha, que é um autor desconhecido. E Hebreus, eles eram judeus. E foram judeus. E esse livro de Hebreus foi escrito para judeus cristãos. Eles eram judeus, então os judeus cristãos eles passavam uma luta maior, eles eram perseguidos de uma maneira diferente por ser cristãos. Eles eram judeus, veio o evangelho, provavelmente Paulo, outro pregador começou a pregar para eles e eles se converteram. E eles começaram a ser perseguidos. E eram cristãos, judeus cristãos, o povo hebreu aqui. E aí é mandada essa carta para eles. E se você for ler o livro de Hebreus, ele começa falando que Cristo é maior que os anjos, Cristo é soberano. Eu acho tremendo que fala que há um trono de graça para aqueles que chegar diante dele, há um trono de graça, porque os judeus eles criam no sacerdócio, levítico, toda aquela situação do Velho Testamento, eles eram judeus, eles criam no Velho Testamento, mas nesse texto aqui ele começa a falar de um novo testamento, ele começa a falar de uma nova aliança, que era Cristo, que Cristo era maior, que Cristo era soberano, Cristo estava acima. Nós precisamos de Cristo, irmão. Cristo é maior, Cristo é maior, Cristo é soberano. Nós precisamos de Cristo na nossa vida. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Talvez você está aqui hoje pela primeira vez. É católico. Eu não sei de que religião que tu é. Cristo é maior. Nós não estamos aqui por placa de igreja. Eu andei por
fui em muitos lugares e no futebol a gente sabe que tem muita dificuldade, porque tem gente de tudo quanto é tipo de religião, até talvez no nosso trabalho, no trabalho de vocês também, a gente é perseguido algumas vezes por isso, por ser de Cristo, por crer no Evangelho, por levantar a bandeira do Evangelho. Talvez tu tá quietinho lá, ninguém fala nada, né? Quando tu fala que tu é cristão, os caras começam a pegar no teu pé, eles começam... O primeiro passo errado que tu dá, tu não vai na igreja, tu não é cristão, tu não lê a Bíblia, é assim. Sempre foi assim. E esse povo começou a ser assim. Eles começaram a ser perseguidos, eles começaram a ter lutas, eles começaram a ter dificuldade. E alguns deles pensaram em recuar, pensaram em desistir da fé. E aí vem o autor do livro de Hebreus, manda uma carta para eles, e ele começa falando que Cristo é maior, Cristo é soberano. Ele começa a falar que é um trono de graça, há um trono de misericórdia, que é só chegar aqui pelo sangue a um novo caminho. Ele começa a falar de uma nova aliança, ele começa a falar de um novo sacerdócio, que há um intercedor que intercede por nós, que é Jesus. E aí ele chega no capítulo 10. Eu acho tremendo, porque o povo está querendo desistir, o povo está querendo abandonar a fé, o povo está querendo parar com tudo por causa da perseguição, e ele vem, o meu justo viverá pela fé. Ele começa a dar uma injeção de ânimo naquele povo que queria parar. E hoje eu estou aqui para isso. Quem sabe tu está devagar, meu irmão. Quem sabe a luta está grande. Quem sabe as dificuldades estão grandes e tu não está entendendo. Talvez tu está querendo desistir do teu casamento. Tá fogo, o marido já não ajuda tanto, a mulher já não compreende tanto. Eu quero te dar uma injeção de ânimo. Vai de novo, meu irmão. Não desiste. Cristo é maior. Cristo é maior, um trono de graça que você chega lá e clama por Ele, e o sangue de Jesus vem e Ele te dá vitória. E Ele te dá vitória. Porque no nome de Jesus nós temos vitória. E graças a Deus, 1 Coríntios, Paulo fala para Coríntios, e graças a Deus que sempre nos dá a vitória por meio de Cristo. Porque o nosso trabalho não é em vão no Senhor, na sequência do versículo. Mas não é uma vez ou outra, Serginho. Ele sempre nos dá a vitória em Cristo Jesus. Nós passamos por dificuldade, nós passamos por luta, as coisas não são fáceis. Lá em casa não tem sido fácil, eu conversando com a minha mãe, mas mãe, Deus sempre nos dá a vitória. Deus sempre nos dá a vitória. Eu e a Jana, a Jana tem passado um tempo de luta, nós, né? A Jana não estava recebendo, as coisas estavam difíceis, estavam apertando, mas Deus sempre nos deu a vitória. É assim, é uns negócios de Deus. A Bíblia fala assim que a palavra de Deus ela é loucura para aqueles que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A palavra de Deus, ela é poder de Deus. A palavra da cruz, ela é poder de Deus. É poder de Deus, irmão. É uma loucura o Evangelho. A palavra de Deus, esse nosso Deus. É uma loucura. É as coisas loucas de Deus. Eu não sei de onde Deus vinha com a provisão. Tuf, toma agora. Meu Deus, que coisa linda. Que é o nosso Deus, é um Deus que nos dá a vitória. Não estava sendo fácil. E agora, Jana, como é que nós vamos fazer esse mês? Deus vinha e tuf, uma provisão dali. Umas coisas nada a ver. Deus vinha com provisão. Eu olhava para ela, isso é Deus. O meu justo viverá pela fé. Jana, nós não vamos recuar, nós vamos para cima. Eu vou trabalhar, eu vou dar a vida lá onde eu tenho que trabalhar. E Deus vai vir com provisão porque Ele honra. Deus sempre honrou, Deus nunca deixou faltar nada. E não vai ser agora. E é assim na vida de vocês, meu irmão. Tenho visto muitas pessoas desistirem do trabalho. Muitas pessoas abandonarem os seus empregos. Ah, tá difícil lá no meu trabalho, tá ruim, o patrão pega no meu pé. O meu colega do lado é difícil. O cara me pega no meu pé porque eu sou cristão, não trabalha direito. Eu tô carregando sozinho. Não desiste, meu irmão. Deus te colocou ali. Deus te colocou ali. É um propósito de Deus. É a fé do dia a dia. Nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados para fazer a diferença. O meu justo viverá pela fé. E eu gosto desse texto porque aí começa o capítulo 11, ali ele começa a falar da fé para esse povo. O que é a fé? É a certeza das coisas que se esperam. Convicção dos fatos que não se vêem. Fé é certeza, é convicção, Deus vai fazer. Eu acho que a fé está muito ligado com o ato de profetizar. Profetiza, libera a palavra de vitória. Um dia eu estava aqui com o Serginho pregou sobre isso antes de nós ir. Sobre o poder da língua. O poder de profetizar, de declarar, de liberar no mundo espiritual. Deus vai me dar vitória. Deus vai me dar vitória. Deus vai me dar vitória. Deus vai me colocar lá. Eu me lembro que eu saí eu trabalhava num pub, num lugar nada a ver. E eu saí do Lajadense, fui trabalhar num pub porque eu recebi uma proposta boa financeiramente. E fui. E aí não era o meu lugar. Eu sabia que eu ia ficar ali pouco tempo. Financeiramente estava sendo bom, mas não era o meu lugar. Eu sabia disso. E eu estava ainda
meia boca com o Senhor. Deus usou a Jana, ela tomou posição, tu sai desse emprego, nós vamos nos separar. Eu falei, não vamos nos separar não, vou sair do emprego. Saí do emprego. E eu queria trabalhar no Chiricás. E eu comecei a profetizar. Senhor, eu quero trabalhar lá. A questão, eu sou do esporte, eu queria trabalhar num negócio envolvido com esporte, né? Eu gosto de futebol. Fui fazer uma entrevista de emprego numa outra empresa, por sinal boa. E o cara me falou assim, ó, ô Thales, vamos fechar agora? Eu estava esperando o Chiricás, mas eu fui lá, né? Falei, ô Jana, eu não vou ficar parado, né? Mas eu queria o Chiricás. E aí eu falei assim, não, espera, que amanhã eu te dou uma resposta, eu vou falar com a minha esposa. Eu sabia que meu nome estava rolando no Chiricás, eu já sabia porque os caras tinham me indicado lá. Só que ninguém tinha me chamado ainda. Eu já estava uma semana em casa, eu não queria ficar muito tempo desempregado. Eu saio de lá, o diretor do Chiricás me liga. Ô Thales, nós temos uma proposta para te fazer. Eu falei assim, então faz logo, porque amanhã eu preciso dar uma resposta no emprego aqui. No outro dia de manhã nós fechamos e eu fui para o Chiricás. O poder da palavra, o poder da língua, de profetizar. E Deus, Ele realiza o desejo do nosso coração. Agrada-te do Senhor, Salmo 37, agrada-te do Senhor, e Ele realizará o desejo do teu coração. Porque o meu justo viverá pela fé. Fé é certeza. Fé é certeza. Eu amo ouvir o testemunho do Vandeco, do neto dele. Fé é certeza. Fé é liberar a palavra. Fé é convicção. Deus vai fazer. Eu não sei quando, mas Deus vai fazer. Deus é poderoso para fazer. E se Ele não fizer, Ele vai me dar uma coisa melhor, porque Ele tem o melhor para mim. Os propósitos e os planos de Deus são melhores para nós. Eu sentado com meu pai lá, eu não entendia, eu não compreendia. Senhor, eu não compreendo, né? Meu pai não vai te adorar como? Meu pai vai te louvar como? Deus falou, mas tu pode me adorar, tu pode me louvar, faz por ele aí. Eu me lembrava de Jó. Pensei que os meus planos são maiores do que os planos do Senhor não podem ser frustrados, né? Pensei que tudo tu pode, Senhor. E os teus planos não podem ser frustrados. Jó 42, quando ele estava ali questionando Deus, Deus chega para Jó, Deus dá um baile em Jó, né? Onde tu estava quando eu criei isso, quando eu criei aquilo, quando eu fiz isso? Eu que faço acontecer o mar. Deus começa, quem puder ler o livro de Jó, é tremendo, irmãos. Deus dá uma aula lá da soberania dele, da grandeza dele. Deus sabe de tudo, irmão. Nós estamos aqui preocupados com amanhã, Deus já sabe o que vai acontecer. Nós só temos que adorar a Deus, nós só temos que confiar em Deus, nós só temos que ficar firme, nós só não podemos retroceder. Não retroceda, irmãos. Não vai perder o que Deus tem para a tua vida. Não perde o que Deus tem para ti, não retroceda, não dá um passo para trás, não desanima, não desiste, não deixa de vir na igreja, não deixa de orar, não deixa de ter comunhão, não deixa de dizimar, não retroceda, meu irmão, não retroceda na tua vida com Deus. Não retroceda, não desanima. Muitos estão deixando de viver o melhor de Deus porque estão retrocedendo, estão dando um passo para trás. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principado e potestade. O que o diabo mais tem feito hoje é tentar desviar os cristãos do propósito maior de Deus, que é viver o melhor de Deus, de fazer nós sermos luz. E aí quando Deus está pronto para nos abençoar, nós desistimos, nós murmuramos, nós deixamos de vir na igreja, nós deixamos de cultuar, nós deixamos de orar, nós deixamos de ter comunhão com a nossa esposa. Não desista, meu irmão, não desista, não perca aquilo que Deus tem para a tua vida. Meu justo viverá pela fé, é a fé do dia a dia, é a fé que dá vitória, é a fé que persevera, é a fé que tem Jesus como alvo. E aí ele começa a falar da fé, que é a certeza, e ele começa a dar alguns exemplos de fé. Ele começa a falar de Abraão, ele começa a falar de Moisés, e se a gente for começar a acompanhar a Bíblia, eu fico vendo a história desses caras, eu falo, mas que loucura, né? Às vezes nós reclamamos por umas coisas pequenas diante das experiências que esses caras viveram. Esses caras viveram experiência com Deus, eles tiveram vida com Deus, e Deus quer dar isso para nós também, irmão. Deus quer nos dar esse tipo de experiência com Ele, experiências sobrenaturais. Deus nos chamou para isso. E aí eu gostaria que vocês abrissem comigo lá, e eu vou pular um pouquinho no capítulo 12 de Hebreus, porque ele começa a falar de Samuel, ele começa a falar de Sansão, ele fala de Davi, ele fala de grandes heróis bíblicos, homens que viveram sobrenatural de Deus, porque tiveram fé em Deus, porque confiaram em Deus. E no versículo 12 ele diz assim, portanto nós, 12:1, portanto nós, também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência. Tem outras traduções que diz perseverança.
a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Glória a Deus. Portanto, nós que temos tão grandes nuvens de testemunhas. Meu irmão, como é que é seu nome? Fernando, perdoa. Fernando. Nuvens de testemunhos. Eu vou falar do Fernando porque eu tive aqui num culto. Foi a primeira vez que eu acho que eu vi o Fernando subindo aqui, dando um testemunho sobre dízimos. Eu estava devagar nos meus dízimos, nas ofertas. Estava bem devagar. Um mês eu dava, um mês eu dizimava, outro mês eu não dizimava. Um dia eu dava oferta, outro dia eu não dava. Eu estava meia boca. Eu estava falhando com Deus nessa área e eu sabia que eu estava falhando. Eu sabia. E subiu o Fernando aqui e deu um testemunho da vida dele, do dia. Meu Deus, cara. Aquilo foi como meu coração incendiou, Fernando. Deus te usou daquele dia de uma maneira especial. Deus te usou. Nuvens de testemunha. Tuf. Eu conheço a história do Serginho. Eu lembro o Serginho jogando futebol. Foi campeão de tudo aí e muitas vezes passando dificuldade em alguns clubes. Eu tô mentindo ou não? Eu me lembro aqui quando eu cheguei no Lajadense. Quando o Serginho saiu do Lajadense da maneira que saiu. Eu me lembro. Nuvens de testemunho. Hoje eu vejo a vida do Serginho e eu falo, meu Deus, olha o que Deus fez na vida dele. Uma igreja com 500 membros. Só Deus, varão, em 4, 5 anos. Varão é Deus, não é nós, é Deus. Nós podíamos escrever teu nome aqui, Serginho, aconteceu isso. Serginho, nuvem de testemunho. Fernando, aconteceu isso na vida dele. Está aqui, varão, né? Podia estar escrito aqui. Cris, aconteceu isso. Nuvens de testemunhos. Os exemplos estão do nosso lado. Se nós começar a perguntar aqui para cada um de vocês, cada um tem um testemunho. Por isso que eu acho lindo quando vem um irmão aqui e dá um testemunho. Esse testemunho não é para a gente aparecer. Não é para nós aparecer para nós mesmos. Não, é para a glória de Deus. É para glorificar o nome do Senhor. Nós temos que testemunhar, irmãos. Porque vai estar o irmão aí sentado e ele vai falar, nossa, Deus fez na vida desse cara. Deus vai fazer na minha também. Deus fez na vida dele, olha lá a fidelidade dele. Deus foi fiel com ele. Deus vai ser fiel comigo se eu perseverar. Se eu não desistir. Se eu não andar para trás. Se eu não recuar. Nuvens de testemunha. O autor de Hebreus, ele começa a falar dos exemplos que tem do Velho Testamento para esse povo. E diz para ele assim, nós estamos rodeados de nuvens de testemunho, nós estamos rodeados de testemunhos aí que Deus fez coisas grandes. Meus irmãos, a fé é isso, é crer até o fim, é perseverar até o fim, é não desistir, é dia após dia lutar, é dia após dia, não é um dia só. Não vou ter fé um dia só, não. Dia após dia eu vou lutar, dia após dia eu vou crer. Amanhã não deu, eu vou de novo. Eu sei que Deus é comigo. Daqui não deu, eu vou de novo. Está desempregado, bateu na porta, não se abre. Eu vou de novo, Deus vai abrir. Deus tem algo preparado para a sua vida, irmãos. Deus tem algo preparado para a sua vida. Deus tem um lugar certo para ti. Deus tem um lugar especial onde tu vai brilhar, onde tu vai prosperar, onde Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda. Deus vai te colocar lá, porque Ele é Deus no tempo dEle. Pedir, dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á. Quem fecha é Deus, quem abre é Deus. Ele tem a chave de Davi, ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Está na palavra, é Deus. Ele faz acontecer na nossa vida. Ele faz acontecer na nossa vida. E aí tem duas coisas que eu acho interessantes aqui. Nós estamos rodeados de tão nuvem de testemunhos, se nós olhar para o lado, Deus fez na vida do Fernando, Deus fez na do Serginho, Deus fez na do Luca. Deus fez na do Luca, Deus faz, Luca. Deus é fiel. Deus fez na da minha esposa, não podia ter filho e está lá com Samuel nos braços. Deus faz, Deus é um Deus de milagres, Deus faz. Mas aí ele fala assim, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia. E é tão perto mesmo, irmãos, o embaraço e o pecado. O embaraço não é pecado. Eu vou falar do embaraço e vou falar do pecado. Muitas vezes nós não conseguimos perseverar, muitas vezes nós estamos desistindo, ou tem muita gente desistindo por causa do embaraço. Tem muita gente que não tem perseverado por causa do embaraço. O embaraço daqui a pouco não é o pecado, mas é uma amizade. Que está te atrapalhando, que está te embaraçando. Que em vez de te deixar ler a Bíblia, fica ali. Em vez de te deixar trazer para a igreja, fica ali. Daqui a pouco o embaraço é um trabalho. É os colegas do trabalho. É o embaraço. Daqui a pouco não é pecado. Mas está te atrapalhando. Está te atrapalhando na tua sequência com Deus. Em tu voar em Deus, em tu crescer em Deus. Está te atrapalhando. Daqui a pouco eu não sei o que vai ser o embaraço na tua vida, mas o Espírito Santo vai te falar. O Espírito Santo de Deus, ele vai te revelar, ele fala conosco. Isso aqui está te atrapalhando.
Fala ao coração dos meus irmãos, Espírito Santo. Revela o que tem embaraçado a vida deles. Revela o que tem trancado os meus irmãos de prosperar, a tua igreja de prosperar, de crescer. E a tua igreja, como o pastor disse, sou eu sou a igreja, eu sou o templo. Me mostra o que tem sido embaraço na minha vida, Deus. Me mostra o que tem sido embaraço para que eu possa sair disso e olhar para o Senhor e viver o que o Senhor tem para mim. Desembaraça a nossa vida, Deus, por meio do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, desembaraça a nossa vida nessa noite, eu te peço em nome de Jesus, Pai. Revela aquilo que tem sido embaraço na vida dos meus irmãos. Traz luz para a vida dos meus irmãos, para que nós possamos juntos crescer no Senhor. Em nome de Jesus. E o pecado. Deixemos o embaraço e deixemos o pecado. E eu classifico pecado tudo aquilo que Jesus não faria. Um dia um pastor falou isso e eu nunca mais esqueci. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que Jesus não faria. Jesus iria lá? Jesus tomaria isso? Jesus falaria isso? Jesus agiria dessa maneira? Pecado é tudo aquilo que Jesus não faria, meus irmãos. Eu não posso te dizer o que é pecado. A Bíblia fala, cita alguns deles aqui. Fruto do Espírito, obras da carne, aquilo que desagrada a Deus. Nós sabemos, nós temos o Espírito Santo. Quando nós fizemos algo que desagrada a Deus, Ele fala conosco. Eu fui mal. Eu desagradei a Deus, eu fui mal. E Deus se agrada daquele que tem um coração quebrantado e contrito. E a vida com Deus é uma caminhada. Ela fala aqui que é uma carreira que nos está proposta. É uma carreira, é uma corrida. Eu corro devagar aqui, dou uns piques ali, vou indo até eu achar constância. É uma carreira, nós vamos indo. Eu tive uma carreira de futebol, agora eu estou noutra, com Cristo. Minha carreira com Cristo não para. Minha carreira de futebol foi 13 anos, 12 anos. O Luca teve uma carreira de futebol, o Cristo teve uma carreira de futebol. O Luca está numa carreira. Mas com Cristo ela é uma constância. O Vandeco teve. Cada um tem a sua carreira. Tem eletricista, tem, enfim, várias. Mas com Deus ela é uma constância. E o pecado nos atrapalha. O pecado ele nos bloqueia. Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam salvar. Nem os seus ouvidos fechados para que não possam ouvir. Olha que coisa linda, meus irmãos. A mão de Deus ela está aqui, ó, aberta para abençoar. Estendida para dar vitória, estendida para nos guardar, para nos proteger, para nos prosperar. Ela está assim. E os ouvidos dele aqui também, aberto. Você clama, ele ouve. Não pensa que está batendo. Não, Deus está ouvindo. Deus está te ouvindo. Pode demorar uma semana, pode demorar 10 dias, pode demorar um mês, daqui a pouco um pouco mais. Mas Deus está ouvindo. Os ouvidos dele, mas o nosso pecado atrapalha. A Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E que nessa noite o Espírito Santo de Deus traga luz para a nossa vida, para o nosso coração. Eu não estou aqui para julgar ninguém. O Espírito Santo também não é julgador. Ele vem para nos fazer nos arrepender, para nós viver uma vida plena com Deus. O Senhor quer que nós vivamos uma vida plena com Deus. O que tem te atrapalhado, o que tem sido pecado na tua vida? Se confessarmos nossos pecados, diz em 1 João, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Olha que coisa linda, olha que Deus que nós servimos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue dele nos purifica de todo pecado. É só confessar, meu irmão. É só ser sincero diante de Deus. É só ser sincero diante de Deus. Deus, está difícil aqui nessa área, me ajuda. Vem com o teu Espírito. Perdoa os meus pecados. Eu quero correr a carreira. Eu quero correr a carreira. Eu quero correr a carreira. É uma carreira de Deus para a tua vida, meu irmão. É uma carreira. O que eu vim falar aqui hoje é de uma vida de fé em fé. É a fé do dia a dia. Hoje eu fui mal. Mas amanhã eu não vou cometer esse pecado aqui. Esse embaraço aqui, ele me embaraçou hoje. Amanhã não vai me embaraçar mais. Eu vou seguir a carreira. Eu vou seguir a carreira. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Muitas pessoas estão desistindo. Muitas pessoas estão parando no meio do caminho. Eu não vou desistir mais. Eu vou seguir a carreira. E ele fala assim, olhando para Jesus, autor, consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, olhando para o alvo. Muita gente olhando para o pastor. Tem muita gente olhando para o irmão do lado. Muita gente olhando para a igreja. Nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que olhar para Jesus. O pastor, a igreja, o irmão, eles são referência, eles são testemunha. Eles são nuvens de testemunha. Mas Jesus é o alvo. Jesus é o alvo. Nossos olhos têm que estar em Cristo. Olhai para mim e sede salvo, vós todos os termos da terra. O Senhor fala em Isaías. Olhai para mim e sede salvo. Aqui o autor de Hebreus fala, olhando para Jesus. Onde estão os teus olhos, meus irmãos? Daqui a pouco os teus olhos estão na circunstância. Daqui a pouco os teus olhos estão na dificuldade. Daqui a pouco os teus olhos estão na derrota.
Vamos levantar os nossos olhos para Jesus, aquele que venceu por nós, autor e consumador da nossa fé, que já venceu por nós. Ele já fez tudo por nós. Jesus já fez tudo por nós. A nossa vitória ela é certa. É questão de tempo Deus te dá o que Ele quer te dar, ou te colocar onde Ele quer te colocar. É questão de tempo. Ele nos fazer correr a carreira com constância no tempo dele. Que Deus tire de nós o embaraço, que Deus tire de nós o pecado e que nós corramos com perseverança uma carreira que Deus tem para nós, olhando para Jesus, olhando para Jesus. Amém, irmãos? A palavra que eu gostaria de compartilhar com a igreja era essa hoje. Eu gostaria que vocês ficassem em pé. Gostaria de chamar o Cris aqui. Cris, eu gostaria de depois estar convidando os irmãos para a gente estar orando. Mas há uma carreira de Deus para nós. Se tem uma palavra que eu gostaria que vocês guardassem aqui hoje é que tem uma carreira em Deus para nós. Tem uma carreira em Deus para nós. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A minha oração, irmãos, é que Deus revele ao nosso coração onde está o embaraço e que Deus traga luz para o nosso pecado. Deus traga luz para aquilo que tem desagradado o coração dele. Para que nós possamos viver uma vida plena. Para que nós possamos ser aquele justo que o autor de Hebreus fala ali no capítulo 37, no versículo 37 do capítulo 10. O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Irmãos, nós fomos escolhidos. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos nuvens de testemunha. Nós vamos viver o melhor de Deus. Talvez tu entrou aqui hoje meio desanimado. Eu quero dizer da fé do dia a dia. Certeza, convicção, um Deus que faz, um Deus que é. Libera a palavra, profetiza, declara. Sai do embaraço, sai do pecado. E pode ter certeza que Deus vai honrar a tua vida. Amém? Sim, varão. Amém. Aleluia. Nem precisaria ler uma palavra para dízimos e ofertas, porque o Thales já falou tudo aqui, né? Temos que viver pela fé. Hoje nós vemos promessas de 2004 se cumprindo em 2021. Vemos promessas de 2007 se cumprindo em 2021. Quantas promessas Deus fez para você e de repente ainda não se cumpriu? Mas a Bíblia fala que Deus ele não é homem para que minta e nem o filho do homem para que se arrependa. E tudo aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Nós vimos promessas de 2007, onde o pastor um dia falou aqui que nós saímos para o treino, não almoçávamos, levava para a nossa família e íamos para o treino, Lucas, sem almoçar. 1h da tarde, começava o treino. Sem almoço. Mas nós saímos de um tempo de dificuldade, 2007, onde Deus já nos levou para um tempo melhor em 2008. Mas é necessário que nós venhamos a passar esse processo na nossa vida. Deus quer abençoar e Deus vai nos abençoar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 12, versículo 41 e 44. E aqui eu quero ministrar dízimos e ofertas. Aleluia. Marcos capítulo 12, versículo 41 até o 44. Amém? Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão, colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta pobre viúva colocou na caixa de ofertas mais do que os outros. Todos deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Quando nós ministramos aqui dízimos e ofertas, a gente não está interessado no dinheiro. Mais uma igreja que pede dinheiro, né? Agora chegou o momento dos dízimos e das ofertas. Thales, eu também passei algum perrengue nessa questão de dízimos e ofertas.
E algo que eu quero dizer para você hoje, se você ainda não sabe, é que quando você recebe, é melhor você já tirar o dízimo e trazer para casa do Senhor. Porque eu, por muito tempo, eu não aprendi isso. Eu recebia, pagava isso, pagava aquilo, e pagava, daí eu olhava, e o dízimo? Meu Deus, e agora eu preciso dar o dízimo. Ah, mas eu vou dar mês que vem. E assim era. E aí eu vou dar mês que vem. E eu sou prova disso, porque Deus, parece que ele falava assim, eu vou te abençoar mês que vem. Eu vou te abençoar daqui 2 meses. Opa, peraí, tu já está me devendo então, já são 2 meses. Vai esperar mais um pouquinho. Mas não é essa a questão. A Bíblia fala aqui que muitos ricos vinham e jogavam tudo diante do altar. Depositavam na caixinha. Só que Deus, ele não via aquela quantia, Vandeco. Deus, ele olhava para aquele coração que estava quebrantado. De repente ela estava ali no meio com vergonha. Poxa vida, um exemplo tenho R$2. 50 reais, 100 reais, meu Deus, eu vou levar R$2. Que vergonha. Não é vergonha. É os únicos R$2 que ela tinha. Um exemplo, ela não tinha isso. Mas ela trouxe para a casa do Senhor. Hoje eu não quero que você venha e traga, me sobrou isso. Não, hoje eu vou dar isso. Não. Venha e traga somente aquilo que é do Senhor. E como oferta, venha e traga aquilo que está proposto no seu coração. Muitas vezes eu pensava assim, Deus falava comigo sobre dízimos e ofertas. E aí Deus falava assim, vai lá e dê uma oferta de R$50. Eu ficava, R$50, Deus? Meu Deus! E eu botava no bolso e ficava. Parece que eu sabia qual que era a menor nota. Aqui eu tirar do bolso eu vou dar de oferta. R$2, é R$2. E não é assim. Toda vez que eu fiz assim, que eu agi dessa forma, Deus não me prosperou. Porque Deus conhecia e sabia do meu coração. E Deus já havia falado comigo antes. Leva essa quantia. Eu comecei a fazer isso e Deus me abençoava. Só que hoje, igreja, nós temos que entender que Deus, ele não é um Deus de troca. Eu vou levar R$100 porque Deus vai me dar R$1.000. Eu vou levar R$1.000 porque Deus vai me dar R$10.000. Não. Não faça isso. Traga somente aquilo que está proposto no seu coração, porque Deus vai te abençoar em cima disso. Então, se você já tem o seu dízimo e a sua oferta, pegue na sua mão e levante para cima. Você que tem, você que não tem também, porque Deus, ele vai multiplicar e Deus vai fazer um